Porcentagem. A porcentagem envolve diversas situações com que nos deparamos frequentemente em nosso cotidiano. Entre elas, indicadores econômicos, resultados de pesquisas ou promoções e etc. Então, é uma matéria, é uma disciplina, assim, de matemática, uma parte da matemática, né, digamos assim, que está sempre presente em nosso cotidiano. Nós devemos entender a porcentagem como sendo a razão entre um número qualquer e 100. Né? O símbolo que representa a porcentagem é esse aqui. Aqui nós temos um exemplo. Um 5 e o símbolo de porcentagem. Como é que a gente lê isso aqui? 5%. O 5% ele pode ser representado em forma de frase. Pode ser representado assim, com o símbolo 5%, ou pode ser representado 5 sobre 100, né? 5%, 5 dividido por 100, ou na forma decimal 0,05. Essa forma decimal nada mais é do que a divisão do numerador pelo denominador. 5 dividido por 100, 0,05. Então, a porcentagem pode ser representada de 3 formas diferentes. Assim, 5%, 5% e 5%. Todas têm o mesmo valor, 5 sobre 100. Ok? Para calcular a porcentagem de um valor, basta multiplicar esse valor pela porcentagem em sua forma decimal ou fracionária. Aqui nós temos um exemplo. 50% de 60. Então, nós vamos fazer na forma fracionária. 50%, né? A gente transforma o 50% em uma fração e multiplica pelo número, certo? Aqui vamos multiplicar numerador com numerador. Se não tem nada aqui embaixo, a gente põe 1 e multiplica denominador com denominador. 50 vezes 60 vai dar 3.000. 100 vezes 1 dá 100. 3.000 dividido por 100, basta a gente cortar aqui, ó, os dois zeros, 30. Então, 50% de 60 dá 30. Esse é o cálculo feito com a porcentagem na forma de fração. Vamos fazer o cálculo agora com a porcentagem na forma decimal. 50% a gente vai escrever 0,50 vezes 60. 0,50 vezes 60, fazendo as contas, vamos chegar no número 30. Ok? Então, a gente pode calcular a porcentagem de dois jeitos. Utilizando a porcentagem em forma de fração e utilizando a porcentagem em forma decimal. Em ambos os casos, temos que multiplicar a porcentagem pelo número. 50% de 60. 50% é a porcentagem e 60 é o número. Multiplicando-se, vamos chegar no valor de 30. Juros simples. É importante saber que juros pode ser definido como o rendimento de uma aplicação financeira, o valor referente ao atraso de um pagamento ou a quantia paga pelo empréstimo de um capital. Existem dois tipos de juros, juros simples e juros compostos. O juro simples já foi muito usado nas situações de curto prazo, mas hoje mesmo nas situações de curto prazo não se usa mais muito o juro simples. Usa-se mais os juros compostos. Só que, para a gente entender o juro composto, primeiro a gente tem que saber o que é juros simples, ok? É importante a gente saber que em juros simples, capital, taxa de juros, tempo, juros e o montante. Sendo que o capital é a quantia aplicada, ou valor de uma dívida ou empréstimo. A taxa de juros é a porcentagem que se paga pelo aluguel do dinheiro. O tempo é o período em que o dinheiro esteve aplicado ou emprestado. O juro é o valor do rendimento, é o que rendeu o empréstimo ou aluguel daquele dinheiro. E o montante é o valor total no fim da aplicação ou no fim do empréstimo. É o que é o capital, dinheiro inicial, mais o que rendeu de juros. A soma do capital com juros resulta no montante. A expressão matemática utilizada para o cálculo das situações envolvendo juros simples é a seguinte, é essa aqui, ó. Juros é igual capital vezes taxa vezes tempo, ok? J é igual a C vezes I vezes T. J é juros, C é capital, I é taxa, T é tempo. Então, para se calcular os juros, basta multiplicar capital vezes taxa vezes tempo.
Vamos aqui a um exemplo. Calcule o juro de uma aplicação no regime de juros simples de um capital de R$ 1.200 a uma taxa de 1% ao mês por 12 meses. Então, nós temos o capital, R$ 1.200, e temos a taxa de juros, 1%, né? E temos o tempo, 12 meses. Tá? Uma coisa que tem que ser verificada é isso aqui, ó. A taxa de juros é mensal, então o valor aqui tem que estar mensal também, 12 meses. Se fosse 1% ao ano, nós teríamos que converter esses 12 meses para ano, seria no caso um ano. Então vamos calcular aqui. Juros é igual capital vezes a taxa. Aí 1% nós vamos colocar em forma de fração. 1% vezes o tempo. Então, capital vezes taxa vezes tempo. Agora basta multiplicar a parte de cima, numerador, com o numerador e denominador com o denominador. 1.200 vezes 1 vezes 12 vai dar 14.400. Embaixo basta a gente repetir o 100. Porque esse aqui não tem nada, a gente põe 1. Esse aqui não tem nada, a gente põe 1. 1 vezes 100 vezes 1 vai dar 100. Cortando agora os zeros com os zeros aqui, sobrou R$ 144. Então, 1.200 a uma taxa de 1% ao mês, durante 12 meses, vai render um juro de R$ 144.